Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor. Para você que vai me ouvir mais uma vez, eu quero compartilhar com você mais uma vez uma palavra da parte do Senhor, a qual o Senhor falou comigo. E eu sei que nem que seja com uma pessoa, eu creio que o Senhor vai falar. Não por causa de mim, porque eu não sou nada, sou pequena. Eu só quero compartilhar com você algo da parte do Espírito Santo, a qual ele brandou no meu coração, a qual ele falou primeiramente comigo. Então eu tenho convicção e certeza que em meio a essas pessoas que eu vou enviar, eu sei que muitas nem vão ouvir, mas eu creio que em meio a uma pessoa, eu creio que vai em endereço certo. Tanto como ontem, eu fui num culto e quando eu saí do culto, eu ouvi uma mulher me gritar e falar: obrigado pela mensagem que você me mandou. É por causa de Fabiana? Sou pequena, pó, imperfeita, mas através da minha vida, o Senhor falou algo ao meu coração e eu senti de compartilhar com você. E eu sei que se você abrir o seu coração, abrir a sua visão espiritual, eu creio que assim como o Senhor falou comigo, Ele vai falar com você, Ele vai revelar para você aquilo que Ele tem para falar contigo. Porque muitas das vezes nós queremos ouvir a voz do Senhor falando conosco, mas tem momentos que nós queremos ouvir o Senhor falar da maneira que nós quer, do jeito que nós quer. E não, o Senhor fala comigo e com você da maneira que Ele quer. E saiba que aquilo que Ele tem para mim e para você é muito melhor do que você imagina. E sem mais demoras, eu quero compartilhar com você uma passagem que eu creio que você já conhece sobre essa passagem. Eu nem vou ler ela por inteira, né? Eu quero falar sobre a passagem de Marcos 5. E quero que você possa meditar o verso do primeiro até o último capítulo, que o Senhor vai revelando para você aquilo que Ele tem para falar contigo. A cada mensagem, a cada palavra que nós abrimos a Bíblia, que nós lemos, não ler por ler, mas que nós possamos meditar em cada palavra que está escrito, e nós possamos entender e dar ouvido ao Senhor, ao Espírito Santo. É o Senhor, através da palavra, falando, revelando para nós aquilo que nós precisamos ouvir. E essa passagem, ela fala sobre uma mulher que sofria 12 anos com fluxos de sangue. Uma mulher que padecia sobre essa enfermidade. Eu vou ler apenas alguns versos. O título diz assim, da mensagem, é Marcos 5, e eu quero ler o verso 24. E foi com ele, e seguindo uma grande multidão que o apertava, e certa mulher que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitado. Isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por destra entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia-se: tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo está já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta?
Dizes quem te tocou? E ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, somente tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos seus discípulos na sinagoga e quem disseram: a tua filha está morta, para que enfardas mais o mestre. Aqui já entra em outro contexto da filha de Jairo, mas eu quero falar sobre esta mulher. Esta mulher que sofria 12 anos, que padecia de um fluxo de sangue. Nós que somos mulher, né? Nós sabemos todos os meses o que nós passamos e não é fácil. Agora, pensa você, 12 anos, você sofrer, você está excluída da sociedade por viver esta enfermidade. E ela ouviu falar, ela já tinha gastado tudo que tinha. Já tinha ido nos médicos e nada tinha adiantado. Mas ela ouviu falar de um homem chamado Jesus. E imediatamente ela foi e no meio da multidão ela creu, ela confiou. Ela não precisou estar ali frente a frente, falar com ele. Ela acreditou que se ela somente tocasse nas vestes, na orla do vestido dele, ela sairia curada. Esta é a fé. Esta passagem me faz refletir algo. E uma pergunta que fica em mim, e eu pergunto para você que me ouve: como que está a tua fé? Como que está a tua fé diante desta situação a qual você está enfrentando? Diante a este problema a qual você está passando? Como eu tenho dito em outras mensagens que eu tenho compartilhado com você, nós estamos vivendo em dias difíceis, dias de aflições, dias mal. Mas isso é só o começo, infelizmente. Ai, como que você fala isso? Porque o que está por vir nós não sabemos. E a palavra. Nós não podemos fugir do que diz aqui a palavra. Ela não volta atrás. Ela está se cumprindo. E a pergunta sobre esta passagem, que eu pergunto para mim mesma e para você: como que está a nossa fé diante da situação que estamos enfrentando? Diante do problema que estamos vivendo? Eu te confesso, eu não iria trazer essa palavra, não ia compartilhar com você hoje essa mensagem, não. Geralmente esse horário eu gosto muito de manhã, de levantar de manhã, de orar ao Senhor, de abrir a palavra. E quando o Senhor fala comigo através dessa palavra, eu quero compartilhar com alguém, porque eu sei que de alguém que eu vou compartilhar, eu sei que Deus tem um endereço certo para falar com alguma pessoa através dessa palavra. Só que eu vou falar de mim. Eu não estava muito bem e preocupada com algumas coisas que está acontecendo, que a gente está vendo, vivenciando, o que está acontecendo no mundo, né? Eu fui trabalhar, cheguei do trabalho e ali com a minha mente um pouco, eu falei: o que fazer para que nós não ficamos com os pensamentos atormentados pelas coisas que está acontecendo, pelo que nós estamos vendo? Falar com o Senhor, meditar na palavra. E aí é onde eu peguei a palavra do Senhor e lembrei
dessa passagem que é muito linda, que eu gosto, é uma das passagens que eu gosto muito, que é sobre esta mulher, que fala sobre a cura da mulher do fluxo de sangue. Mas para que ela pudesse, 12 anos não é 12 dias. 12 anos não é 12 meses. São 12 anos. Quantos anos você tem sofrido deste problema que está atormentando a tua mente? Talvez não tenha sido nem anos, tem sido meses, tem sido semanas, que para você tem se tornado como se fosse anos. Mas como é que está a tua fé diante desta situação? Porque ela creu, ela já tinha procurado vários médicos, ela já tinha procurado recurso, ela já tinha gastado com médicos, mas nada resolveu. Mas ela lembrou, ela ouviu falar de um homem chamado Jesus. E ela foi atrás deste homem, e no meio daquela multidão, ela falou que ela queria somente tocar. Porque isso é a fé. A fé, ela remove montanhas. A fé, ela ultrapassa coisas que você não acredita, que você não imagina, que você acha que não tem mais recurso, que não tem mais jeito, mas a partir do momento que você coloca a sua fé em ação, que você exerce a sua fé, que você busca naquele que tudo pode, ela faz coisas extraordinárias. A fé muda o decreto do homem. A fé muda a sentença do médico pela tua enfermidade. Tem algo na tua vida que parece que não tem mais solução, que não tem mais jeito, que você vem lutando há anos, há anos, há anos. E você está chegando num ponto que está falando, eu vou desistir. Mas eu quero falar para você sobre esta mulher. Foi 12 anos, não foi 12 dias. Ela creu. Ela creu que se somente ela tocasse, ela seria curada daquela enfermidade que tem atormentado ela 12 anos. O que está te atormentando que tem feito você desacreditar e deixar a tua fé se abalar por este problema? E quando ela tocou no mestre, ele sentiu algo diferente. Dele saiu virtude. E ele disse, alguém me tocou. E os seus discípulos chegou ao mestre e disse, mestre, como diz tu, alguém te tocou? A multidão te oprime. Mas ele falou, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. A fé dela estava tão grande. A fé dela estava tão grande que ela disse, se eu tocar somente nas orlas do vestido dele, eu serei curada. E ela foi curada. O que você quer trazer para mim, Fabiana? O que você quer falar sobre isso? Ei, o Senhor está esperando eu e você tocar. O Senhor está esperando eu e você tocar nele. É preciso tocar no mestre para que essa situação seja curada sobre a tua vida. Quantos anos tu tem padecido dessa situação que você tem enfrentado? Talvez não tenha sido 12 anos, ou talvez tenha sido mais, ou talvez tenha sido semanas, e essa semana tem se tornado para você como se fosse uma eternidade, mas o Senhor está falando, filho, eu estou aqui, toca, desce na oração. Ultimamente, nos dias que estamos vivendo,
Eu tenho ouvido as pregações, as mensagens que o Senhor tem usado os seus vasos para falar muito sobre oração. Não tem como o Senhor agir na minha e na tua situação se nós não descer na oração. Talvez eu fui para o joelho hoje, mas eu não vi resposta. Continue, desce. O Senhor está falando, filho, eu quero que você toque em mim. Ora, vai orar, vai jejuar, vai clamar ao Espírito Santo, vai dizer para o Senhor, Senhor, esta causa está impossível para mim, está difícil, mas eu estou aqui, Senhor, disposta a interceder, a clamar, exercer a minha fé para tocar em Ti, para que o Senhor possa entrar com o Teu mover sobre a minha situação. E eu te digo que o Senhor tem o poder para isso. O homem não pode. O homem muitas das vezes ele vai te dar uma palavra de desânimo e vai dizer, ei, desiste, já tem muito tempo, já tem muitos anos que você está passando por essa situação e não tem recurso. Ei, para de chorar por este problema, para de se atormentar, você não está vendo que não tem jeito? Para quem que você está dando ouvido? A quem você tem ouvido? Você tem dado ouvido à voz do Espírito Santo que quer falar contigo, que quer entrar na tua causa? Ou você tem dado ouvido à voz de qualquer outra pessoa, igualmente a você que é falho e imperfeito, está sujeito a errar? Jesus está falando através desta palavra para mim e para você. Eu preciso que você toque em mim. Eu vou sarar tuas feridas. Eu vou colocar o que precisa ser colocado no lugar. Como que tem amanhecido o teu dia hoje? Ou melhor, como tem sido a tua noite anterior? Tem deitado tranquilamente, em paz, e dormido um sono em paz? Amém, se você conseguiu. Mas quantas pessoas estão me ouvindo neste momento? E algo tem afligido a sua mente. Algo tem tirado o sono. Algo tem feito com que você tenha ficado inquieto, preocupado, sem saber o que pode fazer, sem saber aonde vai para tentar resolver essa situação. Mas eu tô te falando aqui, tô te falando de um Deus, tô te falando de um mestre que tem o poder, e ele está somente querendo um toque meu e seu. Como que tá a tua fé? A palavra diz que ainda que a fé seja do tamanho de um grão de mostarda, mas você ainda tá com ela aí. Como que tá esse grão? Você sabia que esse grão, se você começar a exercer, ele vai se aumentar? E quanto mais você ora, quanto mais você busca, quanto mais você desce na presença do Espírito Santo, mais você tem sede de adorar e buscar. E quando você sentir esse gozo de buscar a presença do Espírito Santo, ele vai sentir o teu toque. E você vai olhar e vai ver essa situação no lugar. Você vai olhar e vai ver essa enfermidade ser curada. O Senhor está te convidando, eu e você, a tocar nele. Narra a história desta mulher. História de cura. Uma mulher que sofria 12 anos, não é 12 dias.
Essa mulher nos ensina a como exercer a fé. Talvez muitos podem ter chegado nela e falado para ela: se conforma. Isso é eu falando, eu não vi aqui na palavra, eu estou falando. Eu estou imaginando. Talvez até alguém da família dela, de tanto ver o sofrimento dela, chegou nela e disse: se conforma. Essa é sua sina. Aprende a lidar e a conviver com isso. Mas não. Ela não se conformou. Sabe por quê? Porque ela acreditou que, independente da situação que ela tem enfrentado esses 12 anos de sofrimento, de vergonha, de se esconder diante da sociedade, ela acreditou, ela confiou que tinha um Deus fiel que poderia entrar para tocar na enfermidade dela e curar. Mas para que isso acontecesse, ela tocou nele. E o toque foi tão lindo. O toque foi tão lindo, porque quando ela tocou na orla dos vestidos dele, no meio daquela multidão, uma multidão oprimia Jesus. Não foi uma, duas pessoas, era uma multidão. Mas em meio àquela multidão que todos apertavam ele sentiu alguém tocar nele diferente. E ele disse: quem me tocou? E os discípulos: mestre, a multidão te oprime e o Senhor pergunta quem te tocou? Ele disse: não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Que lindo. É muito linda essa passagem. É linda demais. Medita nela. Você está desacreditado de algo? Qual é o fluxo que você tem sofrido? Quantos anos você tem sofrido com essa situação? Talvez não é a enfermidade da carne, talvez é a enfermidade da alma, da mente, talvez é algo que você tem enfrentado, que você não consegue resolver, não encontra solução. Quanto tempo você tem vivido com isso? E você tem chegado a um momento de pensar que não tem mais jeito, você vai desistir. Mas o Senhor está falando para você: é somente tocar. Basta somente me tocar, e eu sararei as tuas feridas. Jesus está convidando eu e você hoje para tocar nele, mas tocar diferente. Tocar diferente. Toca no Senhor neste dia de hoje. É um toque que vem de dentro para fora. Ele quer entrar para mudar essa situação que você está enfrentando. O que você tem enfrentado no dia de hoje? Como que tem sido a tua semana? Talvez não tenha sido tão fácil. Talvez tenha vivido os momentos tão conturbados. Mas o Senhor está esperando um toque meu e seu, para que Ele venha colocar tudo no devido lugar. Ele tem o poder para isso. Jesus curou uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Em seu caminho, Ele curou quando ela tocou. Será se você acha que esse Deus, esse Jesus, Ele não é capaz de entrar nessa situação que você está passando? Ei, meu amado, minha amada, toca no Mestre.
O mestre está precisando sentir o teu toque, para que ele venha entrar e fazer aquilo que você não consegue fazer. Tem resposta para a tua situação, tem resposta. Tu tá sem força? Mergulha. Mergulha diante do Pai. Quando tu se permitir se mergulhar, o Senhor vai sentir que algo diferente. Olha lá minha filha, olha lá meu filho. E o Senhor vai começar a colocar no lugar tudo que está fora. Ele vai começar a encaixar todo o quebra-cabeça. Você não está sabendo montar esse quebra-cabeça da sua vida. Você está colocando uma peça de um lado, não está dando certo. Você está colocando uma peça do outro, não está dando certo. Mas eu estou te apresentando um Deus. Estou te apresentando um Jesus. Um Pai. Que Ele tem o poder de colocar tudo no seu lugar. Mas Ele está dizendo para você, filho, filha, toca. Desce na oração. Desce. Faz como Zaqueu. Tem que descer. Será que se queremos tudo de mão beijada? Ah, Senhor, Tu é Deus, Tu é Pai. Eu sou Tua filha. Faz. Porque eu sou Tua filha. Não. Ele tem o poder, sim. Se Ele quiser fazer na minha, na tua vida, agora, Ele faz. Mas tem coisas que dependem de mim e de você. Deus quer mudar essa situação que você está passando. Deus quer mudar esse cativeiro que você está enfrentando. Jogaram o Daniel na cova dos leões. Quem tem te jogado na cova? Alguém tem te jogado na cova? Mas o Senhor quer te tirar de dentro dessa cova. Toca. Não deixa para amanhã, não. O Senhor te convida agora, ó. Para você descer. Desce a casa do olheiro. O Senhor está dizendo para mim e para você. Ei, desce. Desce que eu tenho cura para a tua vida. Eu tenho cura para a tua situação. Quantos anos tu está padecendo desta situação? Eu tenho cura. A palavra do Senhor diz que 1 ano para Ele é como se fosse um dia. E um dia é como se fosse 1 ano. Será que há alguma coisa impossível que esse Pai não possa resolver? Não há nada impossível para Ele. Então hoje o Senhor te convida para que você toque nele. Medita nessa palavra, ela é muito linda. É porque se eu for ler ela inteira, eu vou tomar muito tempo do vídeo. Ultimamente as pessoas, elas não estão tendo tempo para nada. Nem ao menos para ouvir algo que edifica a sua alma. Nem ao menos para ouvir uma palavra que traz paz e gozo para o seu coração nos momentos de aflição. Elas estão muito ocupadas. Mas medita na tua casa. Quando você meditar, não lê só por ler. Não. Medita. O Senhor vai revelar para você cada palavra. Mas Ele diz para mim e para você tocar nele. Não deixa para amanhã, é hoje. E Ele vai colocar tudo no devido lugar. Que a paz esteja contigo. Que a graça do Espírito Santo possa invadir aonde você estiver. Eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei o que você está passando. Ou talvez está tudo bem com você, mas talvez você conhece alguém que está passando um momento difícil. Envie essa mensagem para essa pessoa e fala para essa pessoa que tem solução, tem socorro para a causa dela. Fala para ela
imediatamente tocar, descer na oração. E ela vai ver o Espírito Santo fazer sobre a vida dela. Que a paz do Senhor esteja contigo. Fica com esta palavra. Deus te abençoe.